Opa, professor Fabrício, o seu facilitador. Vou gravar aqui a parte de língua portuguesa da prova que ocorreu na cidade de São João do Paraíso. Já gravei a parte de matemática, dá uma olhada aí no canal, tá? Para você que vai prestar aí para o concurso de São José de Ribamar do Maranhão, ó, que vai ter prova aí no dia 12. Fica ligeiro aí que eu tô gravando, já tenho umas 4 aulas aí não, essa é a quarta, eu acho, de língua portuguesa, tem umas 2 ou 3 de conhecimentos pedagógicos e gravei uma hoje cedo de matemática dessa prova aqui, tá? Então aqui eu vou gravar agora aqui a parte de língua portuguesa. Sem delongas, vamos lá então. Leia a tira. Bom, não preciso ler a tira porque o próprio comando aqui da questão ele consegue, ele já me dá o que eu preciso, então nem há necessidade de eu ler a tira. É, é, acho que você está comendo, apresenta, aí ele dá aqui, ó, uma oração principal e uma oração subordinada. O examinador é amigo, porque todas aqui têm oração principal, então você só precisa saber o que? Essa parte aqui que está grifada. Então, ó, vamos lá. Acho, aí você tem esse que. O que ele pode ser várias coisas. Toda vez que você conseguir trocar esse que aqui, fizer sentido por isso, quase sempre ele será o que? Uma conjunção integrante. Vamos trocar? Acho isso. Então, ó, vamos lá. Quem acha? Tem um sujeito oculto aqui. Ó, pela desinência do verbo, se você conjugar o verbo aqui, é eu acho. Quando você tem a primeira pessoa ou a terceira pessoa, seja do singular ou do plural, é porque você tem um sujeito oculto. Então seria um eu aqui, né? Eu acho isso. Tudo isso aqui que está grifado aqui, ó, que está sublinhado aqui, você trocou por isso, né? Ele está completando o verbo achar. Eu acho isso. Quando você completa um verbo sem preposição, é um objeto direto, tá? Então, ó, é a letra C. É uma oração principal, que é o acho, né? É um verbo. Então, ele é uma oração principal. E a segunda oração, subordinada substantiva. Toda vez que você tiver uma oração subordinada que inicia por conjunção integrante, ela é uma oração substantiva. Por que, que ela não é uma subjetiva? Porque substantiva subjetiva é se tudo isso aqui fosse o sujeito. Subjetiva quer dizer que é o sujeito. Isso não é o sujeito. Tudo isso aqui, do que para frente, ele é um objeto direto. Então, ela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Beleza? Não é uma adjetiva restritiva. Para você ter uma oração adjetiva restritiva, esse que aqui ele tinha que ser um pronome relativo, tá? Então, por isso ele não pode ser. Ele não pode ser uma adverbial causal, porque ele tinha que estar começando com uma conjunção, tipo porque, iniciando uma causa, o motivo. Então, ele também não é, ele não é substantiva subjetiva, porque se tudo isso que eu troquei por isso aqui, ó, não é o sujeito da oração, ele é o objeto direto. Então, por isso, ela é o C, beleza? Vamos para a próxima aqui. Observe, ficavam distantes da capital as instalações da empresa. A análise sintática correta dos termos está na alternativa. Então vamos colocar isso aqui na ordem direta. A ordem direta de uma oração é sujeito, verbo e complemento. Beleza? Só para você coloca assim, você facilita seu entendimento. Então, ó, quem ficavam distantes da capital? As instalações, tá? As instalações. Isso aqui é o sujeito. Então, ele seria o primeiro aqui, tá? As instalações ficavam distantes da empresa. Essa seria a ordem direta. Ó, essa aqui seria a primeira. O verbo aqui ficaria em segundo. Distantes da capital ficaria em terceiro. E da empresa aqui em quarto, né? Um complemento. Tá? Seria essa a ordem. Então vamos, assim fica mais fácil você responder. Quer ver? Ó? O termo as instalações desempenha a função de objeto direto? Não. Eu não te falei que ele é o sujeito? Né? Quem ficava distante da capital? As instalações. A ordem direta seria assim, ó. As instalações da empresa. Falei 4 aqui, tá errado, ó. Errei aqui, ó. As instalações da empresa ficavam distantes da capital. Essa seria a ordem direta, tá? Errei aqui, tá? Eu podia dar um migué aqui, mas não vou dar migué, não. Então, aqui, ó.
Então, as instalações não é objeto direto, tá? Ela é sujeito, então se elimina. Os termos distantes é um adjunto adverbial de lugar? Vamos ver. As instalações ficavam distantes. Ó, o verbo ficar, nesse sentido aqui, ele é o chamado verbo de ligação. E o seu complemento, distantes, ele é o predicativo do sujeito. Então, distantes não é um adjunto adverbial de lugar, tá? Ó, não é. O verbo ficava é um verbo intransitivo? Não é um verbo intransitivo. O que é um verbo intransitivo? Morreu. Ele morreu. Acabou. O verbo já não tem intransitividade nenhuma, ele não pede complemento nenhum, tá? O verbo ficavam é um verbo de ligação? Sim, ele é um verbo de ligação, tá? Ele é um verbo que ele não pede um complemento, um objeto, ele pede somente um predicativo do sujeito. Então, ó, verbo ficavam é um verbo de ligação, letra D de dado, beleza? Vamos para a próxima. Leia a frase. Ficavam distantes da capital as instalações da empresa. A função morfossintática. O que é morfossintática? É análise sintática, por exemplo. Eu vou dar na prática aqui, mas vamos reescrever, igual eu fiz em cima aqui, ó. As instalações, a ordem direta para ficar fácil para vocês entenderem, ó. As instalações da empresa ficavam distantes. Pronto, eu devia ter feito isso aqui na de cima, que aí facilitava. É a mesma coisa na de cima, ó. Então vamos lá. Aí ele pergunta, a função morfossintática. O que é a função morfossintática? A primeira palavra, que nem esse as aqui, isso é um artigo, é a morfologia. Agora, se fosse a função sintática, ele é um adjunto adnominal, tá? Beleza, então vamos fazer aqui o jogo aqui, então. Distantes, ele é o quê? Ele é um adjetivo? Sim, ele é um adjetivo, tá? Ele é um adjetivo. Ficavam distantes, ele é um adjetivo. Tá? Então eu elimino advérbio e elimino adjunto adnominal. Qual que é a próxima? Adjunto adnominal ou predicativo do sujeito? Ó. Então, ó, as instalações da empresa ficavam distantes. Ó, ficavam, verbo de ligação. O que complementa um verbo de ligação é o chamado predicativo do sujeito. Ó, predicativo do sujeito. Então, ó, adjetivo e predicativo do sujeito. Ó, B. Beleza? É isso. Tá bom? Vamos para a próxima. As palavras precisão, necessidade e ansioso são regidos pelas preposição. Quem tem necessidade de, né? Pega essa que é a mais bizu de todas, ó, é a segunda, né? É a do meio. Então, ó, você só elimina D aqui, ó. Quem fica ansioso por, não fica ansioso com, nem fica ansioso a. Pronto, já só você nem precisa saber a primeira, sendo de trás para frente, ó. Precisão de, necessidade de, ansioso por, ó, gabarito B. Questão bem duvidosa, né? Questãozinha bem mais ou menos, né? Mas é isso. Precisão de, necessidade de, é regência, gente. Regência é nominal no caso aqui. O nome ele pede um complemento. Que necessita de algo. Ansioso por alguma coisa, tá? Então, ó, gabarito B. 5. Leia as frases. O homem vestia casaco e calça amarela. Ó, essa calça amarela fez concordância com o mais próximo. Calça, tá certo. O professor agiu com coragem e paciência admirável. Mesma concordância do primeiro, tá? Esse admirável concordou com paciência, feminino. Beleza, tudo certo. Encontramos na rua estranhos homens e mulheres. Ó, isso aqui ele está antes, né, dos substantivos compostos aqui, ó, do homens e mulheres, estranhos. Não poderia ser assim, ó, encontramos na rua estranha homem e mulheres. Não poderia colocar encontramos na rua estranhas homens e mulheres. Então é isso mesmo. Masculino no plural concordando com os dois substantivos, ó, certo também, ó. O quintal e a casinha estavam sujos. Tanto o quintal quanto a casinha estavam sujos, né?
Então ele está concordando com o sujeito composto, tá? Um é masculino, outro é feminino, ele colocou aqui no o seu predicativo do sujeito aqui no plural masculino, certinho também, ó. Então, ó, apenas um não, apenas dois não, todas corretas, ó. C, todas erradas não. Beleza? Vamos para a próxima aqui, ó. Analisando as frases e considerando-se o emprego da vírgula, temos uma incorreção, que é errada. Fomos à feira e compramos tudo. 2 pontos, banana, maçã e melancia. Tá, beleza, não tem nada de errado aqui não. Essas vírgulas é para uma enumeração. Ela disse a verdade aos amigos. Olha, você não pode separar o seu complemento por vírgula. Ela disse isso, né? Poderia até, igual eu fiz no anterior ali, ó. Ela tá separando o seu objeto do verbo por vírgula. Essa vírgula aqui tá errada, ó. Então, ó, que é incorreta é essa, tá? São Luís, 27 de abril de 2024, tá certo também. Todos desejavam sair do cinema, vírgula, entretanto, essa vírgula aqui para conjunção adversativa tá certa também, ó. O que ele fez aqui então? Ele separou o verbo do seu complemento, né? O predicado aqui, então tá errado essa aqui, tá? Ó, é a B de bola. 7. Não me venha com besteira. Ó, em relação à classe gramatical das palavras destacadas no texto, a alternativa que apresenta respectivamente a classificação correta de cada uma. Ó, se você aprendeu lá na primeira questão a conjunção integrante, você já mata a questão só nela aqui, hein? Ó, não me venha com besteiras de dizer. Ó, troquei o que por isso. De dizer isso é uma conjunção integrante. Ó, a primeira é conjunção integrante, ó. Só por ela aqui eu já acertaria. Mas vamos fazer o restante, ó. Para definir o gesto desse sargento Silvio. Esse que aqui é um pronome relativo, você troca pelo qual, ó. O gesto desse sargento Silvio, o qual pulou no posto das ariranhas, tá vendo? É um pronome relativo, ó. Tá certo. Pulou no poço das ariranhas para salvar, ó. Toda vez que você tiver essa preposição para seguida de um verbo no infinitivo, que é um verbo terminado em R, você vai ter aqui uma conjunção subordinativa final, né, com uma ideia de finalidade. Tá certo também, ó. E cadê o último aqui? O garoto está, ó, esse está aqui é um verbo de ligação, esse salvo aqui é o predicativo do sujeito. Mas no caso ele é um adjetivo, né, ó? Tá vendo, ó? Ele é um adjetivo. É uma característica do garoto, ele foi salvo, beleza? Então, é isso. A. E aqui eu acho que é a última, né? Essa aqui de matemática eu já corrigi. Vamos para a última aqui, ó. A alternativa em que todas as palavras estão corretamente gravadas é chave, tá certo? Enxaqueca com X tá certo. Enxerto com X tá certo. Encharcar com... Já é a A, ó. Inchado, ó, tá errado. É com CH, né? Caixilho. Caixilho, acredito que tá errado, nem lembro, mas esse aqui eu já sei que tá errado. Bexiga tá certo. Eu acho que o caixilho aqui tá errado, hein, ó. Tá? O inchado eu tenho certeza que tá errado. Já por ela eu já elimino. Limpeza, besouro, exagerado, tudo tá certo. Exótico, exótico é com X, ó. Então, tá errado. Às vezes você não precisa saber todas, tá? Miçanga é com C cedilha, né? E almaço também é com C cedilha. Então, ó, um dos dois que você sabe aqui você já elimina, ó. Então, é a mesmo, tá bom? Então, por enquanto é isso. A de matemática eu gravei aqui. Tá aí no canal. Por enquanto, hype o vídeo. Hype o vídeo aí, ó. Tem o botão valeu demais. Se quiser colaborar aí, ó, seja com pouco que você quiser, pode apertar.